Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Reis, sou professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas e hoje nossa aula é sobre conhecimento e habilidades do farmacêutico para atuação clínica em farmácias comunitárias. Para a gente discutir sobre a atuação clínica, é importante, primeiramente, resgatarmos um pouco da história da profissão farmacêutica. Os primeiros farmacêuticos, conhecidos como boticários, eles atuavam atendendo os pacientes e produzindo medicamentos conforme as necessidades daquele indivíduo. Estamos na fase tradicional da profissão farmacêutica. Entretanto, em meados das duas grandes guerras mundiais, a indústria bélica experimentou um desenvolvimento muito intenso e com ela levou também a indústria farmacêutica. Os medicamentos que até então eram produzidos em farmácias, né, de manipulação, as pequenas boticas, passaram a ser majoritariamente produzidos pela indústria. Com isso, o farmacêutico, que até então atuava lá também naquelas pequenas boticas, migra a sua atividade profissional para o trabalho dentro da indústria, deixando as pequenas farmácias sem um farmacêutico que pudesse prestar o atendimento devido aos pacientes, né? Deixando de lado aquela atividade essencial que desde os primórdios da profissão nos acompanhava. Santos e colaboradores chamam isso de desprofissionalização do farmacêutico. Observem que nesse momento houve também uma mudança sociodemográfica. As pequenas cidades, as pequenas aglomerações passam agora a ser aglomerações maiores, maiores centros urbanos, né? O perfil das doenças que até então eram infecto-contagiosas passam a ser mais do cunho crônico não transmissível. As relações de mercado também mudam, né? Do simples escambo passa a se ter agora o capitalismo mais acirrado e o próprio medicamento, que era entendido como um insumo meramente terapêutico, torna-se um bem de consumo. Estamos na fase de transição. Todavia, mais recentemente, por volta aí do início da década de 1990, percebeu-se que aquela estrutura do farmacêutico longe do atendimento à população era falida, no sentido de que promovia-se o acesso, mas não o uso racional dos medicamentos. E então, voltou-se a preocupar em ter esse profissional envolvido no manejo clínico das condições de saúde. Vem então a fase de cuidado, fase que nós estamos vivenciando atualmente. Uma fase que começou com as publicações de Linda e Charles Hepler, né, sobre o Pharmaceutical Care, que foi depois traduzido para o português como atenção farmacêutica e mais recentemente cuidado farmacêutico. Nessa fase de cuidado, visa-se, portanto, inserir o farmacêutico na equipe de saúde de modo a promover acesso, como já disse, né, mas também o uso racional dos medicamentos, o que, inclusive, é capaz de reduzir custos para o sistema. Se nós tomarmos por base números relativos aos atendimentos de urgência e emergência em 2017, observamos que naquele ano foram realizados mais de 123 milhões de atendimentos de urgência e emergência no Brasil, representando um gasto de mais de 1,2 bilhões de reais para o governo brasileiro. Isso aqui equivale a 1,7 atendimentos por habitante ano, o que é um número bastante expressivo. E esse gasto, ele poderia ser muito bem direcionado para outros custos, como, por exemplo, a aquisição de medicamentos no componente básico, se o número de atendimentos fosse um pouco menor, nos atendimentos de urgência e emergência, obviamente. E vejam que interessante. Pesquisas mostram que cerca de 24% das internações hospitalares são decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência. 36% desses atendimentos são devido à
problemas relacionados à farmacoterapia, os PRFs. E 70% desses problemas relacionados à farmacoterapia são evitáveis com a participação clínica do farmacêutico no cuidado ao paciente. Considerando esses dados, mas também o de que o custo médio das internações hospitalares são aí da ordem de R$ 1.300, observa-se que, se o farmacêutico, com sua atuação clínica, conseguisse evitar todos os problemas relacionados à farmacoterapia, nós teríamos uma economia de quase 10 milhões de reais por ano, ou pelo menos nesse ano de 2017 haveria acontecido essa economia, né, com, mais uma vez, a atuação clínica do farmacêutico. Obviamente que pensar que os farmacêuticos sejam capazes de evitar todos os problemas relacionados à farmacoterapia é bastante pretensioso, mas esses dados deixam evidente o quanto que a atuação clínica do farmacêutico, seja na farmácia comunitária ou em qualquer outro contexto de trabalho, tem de positivo, no sentido de promover qualidade de vida, claro, né, por assegurar o uso racional do medicamento, mas também pela economia que essa atuação gera ao sistema de saúde ao se economizar recursos, né, que seriam destinados, por exemplo, aos atendimentos de urgência e emergência, às internações hospitalares. Claro, então, a importância do cuidado farmacêutico nesse contexto. E o cuidado farmacêutico nada mais é que uma filosofia de prática, um conjunto de ações que norteiam a realização de 9 serviços clínicos, cujas atribuições foram reconhecidas pela Resolução 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. Esses 9 serviços clínicos são o manejo de problemas de saúde autolimitados, a gestão da condição de saúde, educação em saúde, a revisão da farmacoterapia, conciliação de medicamentos, monitorização terapêutica, rastreamento de saúde. 2, que eu quero dar um pouco mais de destaque por mais frequentemente acontecerem nas farmácias comunitárias, que são o acompanhamento farmacoterapêutico e a dispensação de medicamentos. Um serviço que eu vou discutir um pouco mais adiante nesta aula de hoje. Importante é entender que todos os serviços clínicos, eles são organizados por uma filosofia profissional, um processo de gestão e um processo de cuidado. Filosofia profissional que norteia a realização daqueles 9 serviços clínicos é a filosofia do cuidado farmacêutico, né? Este modelo de prática que orienta a realização de serviços clínicos visando prevenir, promover e restaurar a saúde. Além da filosofia profissional, temos também o processo de gestão. O processo de gestão diz respeito a toda a estrutura que eu preciso pensar e organizar para viabilizar a realização de um serviço clínico, seja ele qualquer que seja, né? Pensemos aí o acompanhamento farmacoterapêutico. No processo de gestão, preciso me preocupar, então, com a estrutura necessária para viabilizar esse serviço, ou seja, uma sala que consiga, né, manter o sigilo, a privacidade do paciente que ali dentro será atendido, a necessidade de uma mesa, a necessidade de um computador, de um esfingmomanômetro, um estetoscópio, enfim, tudo aquilo que eu preciso em termos físicos e materiais para prover o serviço está embutido no processo de gestão. E no processo de cuidado, eu penso no como realizar o serviço. E nós já discutiremos um pouco mais sobre o processo de cuidado. O que é importante se frisar nesse momento é que, além dessa tríade que move os serviços clínicos, né, filosofia profissional, processo de gestão e processo de cuidado, todos os serviços eles devem ser respaldados e embasados em uma legislação específica. No nosso caso, a legislação farmacêutica e a legislação sanitária, né, que norteia, portanto, a realização desse serviço. E cito aqui
entre alguns instrumentos legais importantes, o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, a Resolução 585 e 586 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, a Lei 13.021 de 2014, que estabelece essas farmácias como estabelecimentos de saúde, a Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 44 de 2009 da Anvisa, dentre outras normativas mais. Falando um pouco melhor, um pouco mais aprofundadamente sobre o processo de cuidado, como eu disse, é nele em que, o momento em que nós nos preocupamos com a forma de realização do serviço, ou seja, com o método clínico. E um método clínico que se apropria bem dos serviços clínicos realizados por farmacêuticos é o método clínico centrado na pessoa. Por esse método, o farmacêutico deve, durante a realização do serviço, explorar a saúde, a doença, mas também a experiência do indivíduo com o seu problema de saúde. Entender a pessoa como um todo e não como um simples ser biológico que tem ali um problema fisiológico que se traduz como doença. Lembrar que a doença ela é fruto de determinantes sociais e que a pessoa precisa ser observada de uma forma holística para que nessa compreensão dela como um todo consiga se identificar os possíveis fatores que estão interferindo sobre o processo saúde e doença e se interferir de forma adequada sobre eles. Também elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas. Nós daqui a pouco vamos falar sobre o plano de cuidado que precisa ser pactuado entre farmacêutico, com o paciente e, eventualmente, envolvendo também outros profissionais de saúde que trabalham no cuidado àquele paciente. E fortalecendo a relação entre a pessoa e o médico ou farmacêutico, né, o profissional de saúde envolvido no cuidado. Esse método clínico centrado na pessoa, ele pode se organizar em 3 etapas distintas: a avaliação inicial, o plano de cuidado e a avaliação de resultado. Na avaliação inicial, nós começamos o serviço coletando dados subjetivos que se referem à anamnese, ou seja, a entrevista realizada com o paciente. É nesse momento aqui que a gente consegue compreender a pessoa e a doença, bem como a sua experiência com a doença, a primeira etapa do método clínico centrado na pessoa. É uma fase bastante importante, porque por meio dela que eu vou conseguir compreender qual é a queixa principal que o paciente tem, o que ele traz, para daí explorar um pouco mais desta queixa principal, no que a gente chama de tomada da história da doença atual, seguida pela história clínica pregressa, né, o momento em que a gente explora as condições clínicas passadas, face também, além da história da doença atual e da história clínica pregressa, a tomada da história familiar e da história pessoal e social, que se refere aos hábitos de vida da pessoa, e finaliza com a revisão para os sistemas. Feito tudo isso, então, nós finalizamos a etapa de entrevista, a etapa de anamnese, e passamos à coleta de dados que são objetivos, ou seja, mensuráveis. Esta é a etapa do exame físico. Para realizar a anamnese, o farmacêutico precisa ter conhecimento sobre semiologia, sobre farmacoterapia, sobre farmacologia, antropologia, conhecer bastante também sobre as doenças e e além disso, ter habilidades de comunicação com o paciente. Para o exame físico, ele precisa ter esses conhecimentos também e, além da habilidade de comunicação, também a habilidade para realizar, por exemplo, a aferição de sinais vitais. A exemplo aí da frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, né, que são temperatura, medição de dor, que são os 5 sinais vitais considerados pela literatura, né? Deve ter também habilidades para
realizar a tomada das medidas antropométricas, peso, altura, saber calcular o IMC, avaliar a circunferência abdominal para, a partir disso, checar grau de obesidade. Essas habilidades são fundamentais. Feito, então, e também cabe aqui, na etapa de coleta dos dados objetivos, né, no momento do exame físico, registrar os medicamentos que o paciente atualmente faz uso. A partir desses dados subjetivos e objetivos, é feita, então, uma avaliação da farmacoterapia. Na avaliação da farmacoterapia, a gente analisa a necessidade dos medicamentos que o paciente toma para cada uma das condições de saúde. É importante destacar que a avaliação da farmacoterapia ela não é feita por medicamento, e sim por condição de saúde. Na necessidade, por exemplo, avalia se o paciente precisa daqueles medicamentos para aquela condição de saúde, ou se eventualmente até tem necessidade de um medicamento adicional para tratar algum dos problemas de saúde apresentados. Havendo necessidade, a gente passa a avaliar efetividade e segurança. Na efetividade, mensura-se se o tratamento medicamentoso está sendo capaz de atingir as metas terapêuticas estabelecidas. E na segurança, se avalia se o uso dos medicamentos, né, se o tratamento medicamentoso está sendo seguro, ou seja, se ele não está trazendo efeitos indesejados, reações adversas. E a adesão ao tratamento, ela deve ser medida também de forma transversal à avaliação de efetividade e segurança. E esses são os 4 domínios possíveis de problemas que podem existir na farmacoterapia. Então, num tratamento medicamentoso, os possíveis problemas serão da ordem de necessidade, efetividade, segurança ou adesão. Tendo, portanto, na avaliação da farmacoterapia, identificados-se os problemas relacionados ao tratamento medicamentoso, e vejam bem que eu só consigo avaliar a farmacoterapia e identificar possíveis problemas depois que eu conheço a pessoa e a doença que tem, através da anamnese, e que eu faça a coleta de parâmetros clínicos de interesse, por exemplo, a aferição de uma pressão arterial, de uma glicemia, enfim, análise de exames laboratoriais, né, coisas que acontecem no momento do exame físico, para subsidiar essa avaliação que eu faço da farmacoterapia. E tendo feito, portanto, identificado-se os problemas da farmacoterapia nessa etapa de avaliação, eu posso estabelecer um plano de cuidado, ou seja, um plano de intervenções. Vejam aqui também que quando eu fecho a avaliação inicial, com a coleta dos dados subjetivos, objetivos e com a avaliação, eu reúno um leque de informações substanciais e fundamentais para se definir um plano de cuidado, ou seja, um plano de intervenções. E o SOAP, ou seja, as iniciais de subjetivo, objetivo, avaliação e plano, né? SOAP ou SOAP, é o método de registro recomendado para quando a gente vai registrar, por assim dizer, o atendimento realizado à pessoa. Para cada problema da farmacoterapia que foi identificado, pactua-se com o paciente, com outros profissionais envolvidos no cuidado, pelo menos uma intervenção, seja ela medicamentosa ou não medicamentosa. Tempos depois, né, vamos avaliar os resultados dessa intervenção na última etapa do processo clínico, do método clínico, que é a avaliação de resultados, e que geralmente acontece na consulta de retorno, se for um acompanhamento farmacoterapêutico, ou quando o paciente volta para uma nova dispensação, se nós estamos aí num contexto de dispensação de medicamentos, um serviço que eu gostaria de aprofundar um pouco mais aqui na nossa conversa. Professor, você disse que todo serviço clínico, ele se norteia por aquela tríade da filosofia profissional, processo de cuidado e do processo de gestão. E que o processo de cuidado, ele se organiza numa avaliação inicial, um plano de cuidado e uma avaliação de resultados, correto? Sim. A dispensação de medicamentos é um serviço clínico, correto? Sim. Então, a dispensação de medicamentos, ela tem que ter uma avaliação inicial, um plano de cuidado, um plano e uma avaliação de resultados? Sim. Mas eu nunca vi isso acontecendo na dispensação. Talvez porque nós não
conheçamos a dispensação como de fato deve ser realizada, nem tampouco fazemos da forma adequada. Estudos mostram que cerca de 80% dos farmacêuticos que atuam em farmácias comunitárias não possuem conhecimento satisfatório para realizar a dispensação de medicamentos. Um fato bastante preocupante se nós considerarmos que a dispensação é um dos serviços que nos acompanha desde que a profissão farmacêutica a profissão farmacêutica, né? A dispensação de medicamentos deve sempre começar com acolhimento. Aliás, não só a dispensação, mas qualquer um dos serviços clínicos. O acolhimento é uma etapa fundamental para abrir um fluxo de comunicação sustentável entre o paciente e o farmacêutico ou o profissional de saúde. Feito o acolhimento, o momento em que você cumprimenta o paciente, se apresenta a ele, bom dia, seu fulano, meu nome é Tiago, sou farmacêutico aqui dessa farmácia, no que eu posso ajudar o senhor? Passamos, então, à análise da prescrição. Obviamente que para se fazer a análise da prescrição, eu parto do pressuposto que o paciente chegou até a farmácia comunitária, seja ela do sistema público ou privado, com uma prescrição. Na análise da prescrição, é importante verificar se o solicitante, a pessoa com quem eu estou me comunicando, é de fato o paciente ou uma pessoa que veio retirar o medicamento para o paciente. Também é na análise da prescrição que eu preciso checar se o paciente já faz uso do medicamento ou se ele vai começar a usar aquele medicamento, aqueles medicamentos, a partir desta dispensação. Na análise da prescrição portanto, um momento inicial em que eu começo a identificar quem é o meu paciente, né? E abro espaço, abro caminho para a realização da anamnese, que está lá no contexto da avaliação inicial. Aqui também, na análise da prescrição, eu verifico aspectos legais relacionados a esse medicamento, ou seja, se ele foi escrito em vernáculo, se tem todos os elementos que são obrigatórios em uma prescrição, né, o cabeçalho, o nome do paciente com endereço, telefone, formas de contato, né, nome do fármaco, concentração, via de administração, a posologia completa, se termina com local, data, nome do médico e o seu CRF ou de outro prescritor, né? Se aquela prescrição está adequada para aquele medicamento que foi prescrito, tudo isso é feito no momento da análise da prescrição. Se estiver tudo ok, a gente passa a etapa de separação, o momento em que a gente vai até o blister, até a prateleira para retirar o medicamento. E é uma etapa em que a gente checa também a integridade do medicamento, da embalagem, né? Verificando se não sofreu avarias, se o lote não teve problemas, se o medicamento está dentro do prazo de validade, para então eu voltar com o medicamento em mão até a presença do paciente, ou da pessoa, né, que está ali retirando o medicamento para o paciente, para iniciar a avaliação da farmacoterapia. Na avaliação da farmacoterapia, se vocês bem lembram, eu preciso checar necessidade, efetividade, segurança e adesão. E para isso, bastam algumas perguntinhas simples. Seu fulano, dona Maria, esse medicamento aqui a senhora está usando para quê mesmo? Ah, meu filho, estou usando para controlar a minha pressão. E aí você pode checar se a paciente é de fato hipertensa e se o perfil de hipertensão dela requer o uso de um medicamento. Feita a avaliação de necessidade, vamos para a avaliação de efetividade. E como que esse medicamento, dona Maria, tem resolvido para a senhora? Como é que está o controle da pressão? Ih, meu filho, minha pressão está 16/10, não estou conseguindo controlar. Opa, peraí. Temos evidência de um problema de efetividade. Como a adesão é uma avaliação que deve acontecer de forma transversal, eu verifico com ela se ela está utilizando o medicamento conforme foi prescrito. Dona Maria, me conta uma coisa, como que você está usando esse medicamento? Ah, eu estou usando uma vez por dia. E você, com a prescrição na mão, pode ver se de fato foi prescrito para se utilizar uma vez ao dia. Caso não, você tem evidência aqui de um problema de adesão e é sobre ele que você terá que intervir. Todavia, se a adesão estiver adequada,
possivelmente o problema é de fato de efetividade. E aí, a troca do medicamento ou o aumento da dose serão sugestões passíveis de serem feitas ao prescritor, ao médico, para se ajustar o tratamento medicamentoso daquele paciente. Não havendo problema de efetividade, avalia-se segurança, se o tratamento está sendo seguro, por meio do questionamento ao paciente em relação a ter ou não aparecido efeitos indesejados, algum tipo de reação adversa. Também de forma transversal à adesão. Feita a avaliação da farmacoterapia e a identificação de possíveis problemas no tratamento medicamentoso, vamos para a etapa do plano de cuidado. A gente sai da avaliação inicial, passamos à segunda etapa do processo clínico, do método clínico, que é o plano de cuidado. Na dispensação, o plano de cuidado é a orientação. É o momento em que eu vou definir, pactuar intervenções com o paciente a partir dos possíveis problemas identificados na farmacoterapia. De acordo com o RDC 44 de 2009, a orientação deve ser estruturada pelo fornecimento de informações em relação à adesão ao tratamento, né, metas, objetivos terapêuticos, como usar, quanto usar e quando parar, a influência dos alimentos sobre o uso do medicamento, interações medicamento-medicamento, possíveis reações adversas e a conservação do produto. Feitas as devidas orientações, passa-se então à etapa de registro. Primeiro, o registro na prescrição, principalmente se a gente estiver no contexto do sistema público, e o registro da dispensação em um sistema informatizado, é o que acontece tanto no público quanto no privado. E o paciente ele pode chegar também na farmácia sem prescrição, né? No contexto de uma farmácia comunitária do setor público, se ele chega sem prescrição, ele precisa ser encaminhado até um profissional prescritor, porque nenhum medicamento pode ser prescrito pode ser dispensado sem prescrição no sistema público. Já no sistema privado, ele chegando sem prescrição, o farmacêutico pode analisar a situação para depois tomar a decisão com relação a entrar com um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso ou encaminhar o paciente a um outro profissional. Isso aqui, principalmente se a condição de saúde não for autolimitada. E feito isso, né, se definido um tratamento, passa-se então a etapa de separação e segue-se os outros passos que o serviço de dispensação deve ter. Isso é dispensação de medicamentos. Para a análise da situação, que é aquilo que acontece aqui, ó, quando o paciente chega na farmácia sem prescrição, são necessários os conhecimentos de semiologia, os quais já foram apresentados anteriormente, bem como as habilidades de comunicação e, posteriormente, da coleta de eventuais dados que sejam objetivos. Mas um método mnemônico para se realizar a análise da situação e que está de acordo com os preceitos da semiologia foi proposto pelo professor Cassiano Correr e pelo professor Michel Otuk. É o método INDICO. No INDICO, primeiro a gente faz a identificação do paciente, avalia-se a natureza dos sinais e sintomas, verifica desde quando o paciente tem manifestado aqueles sintomas, verifica se algum tratamento foi iniciado, avalia a existência de comorbidades e outros medicamentos que estejam em uso e checa-se outras situações especiais. Na identificação do paciente, registra-se e verifica-se informações como sexo, idade, se criança, jovem, adulto, idoso, o estado de saúde aparente, os hábitos de vida em relação à nutrição, higiene, se ele tem dificuldade de falar, andar ou algum outro comprometimento. Na natureza dos sintomas, a gente avalia localização, início, duração, intensidade, frequência, gravidade e fatores que melhoram ou pioram aquele sintoma que o paciente está manifestando. Na localização, é importante checar qual que é o aparelho ou sistema envolvido no sintoma manifestado. É um problema respiratório, é um problema gastrointestinal, que tem levado ou não a complicações, né, e por isso tem maior ou menor gravidade, para então avaliar desde quando o paciente sente os sintomas.
verificando se precisa passar por um atendimento médico ou não. Aqui a gente está avaliando, né, se a condição de saúde é autolimitada ou não, ok? Quando a gente faz essa anamnese no balcão da farmácia, né, na farmácia comunitária, ou seja, ali num espaço reservado que garanta o sigilo da conversa com o paciente, a gente precisa identificar se o problema de saúde é autolimitado ou não, porque se não for autolimitado, o paciente precisa ser encaminhado ao médico, por exemplo. Então, nessa etapa aqui, do desde quando sente os sintomas, se eu tenho, por exemplo, uma cefaleia que está durando ali algumas horas, há a possibilidade que seja uma condição autolimitada. Mas se essa cefaleia já dura aí 5 dias, 6 dias, 7 dias, é importante que o paciente seja referenciado a um médico, né? De forma geral, os sintomas, as condições autolimitadas são aquelas que se resolvem por si só e que geralmente não duram mais do que 7 dias, mas isso é um pouco variável, tá? A gente tem questões ou condições autolimitadas como acne, caspa, que pode acompanhar o paciente por vários meses ou anos. Uma diarreia que ainda seja uma diarreia, uma constipação, que mesmo que seja autolimitada, ela pode, às vezes, durar um pouco mais que 7 dias, mas temos também outras condições, como a própria cefaleia, que eu trouxe aqui no exemplo anterior, que, se ela está durando mais do que algumas horas, a chance de que ela não seja autolimitada é grande. Claro que esses não são os únicos fatores a se avaliar para identificar se a condição é autolimitada ou não, né? Os sintomas associados, a gravidade, a intensidade, tudo isso tem que ser mensurado e ponderado para identificar se o problema é autolimitado ou não. Nós estamos no D do indico, no próximo I do indico, se o paciente iniciou algum tratamento, se ele já tentou o uso de algum medicamento anteriormente, afinal de contas, eu não vou sugerir o uso de um mesmo medicamento que ele já estava utilizando ou prescrever, né? Ou ainda, é importante que com essa pergunta eu verifique a possível influência do próprio medicamento sobre o sintoma apresentado. Depois, existência de comorbidades, se o paciente tem algum outro problema de saúde, ou se ele está utilizando algum medicamento de forma contínua, que pode estar trazendo contraindicações, interações medicamentosas ou reações adversas, né, que justifiquem aquele sintoma. Importante destacar que pacientes podem interpretar sintomas de reações adversas a medicamentos como novos problemas de saúde, e cabe ao farmacêutico, com seus conhecimentos e habilidades, saber identificar isso para não, eventualmente, entrar com um novo medicamento para tratar uma reação adversa. Exemplo, aquela célebre situação do paciente que usa captopril e cursa com tosse seca. O correto não é eu entrar com um antitussígeno ou um medicamento, né, para tratar a tosse seca, mas sim intervir sobre o problema de base, que é o uso do captopril. E em outras situações especiais, fechando, indico avaliar se o paciente é gestante, idoso, crianças, tem nefropatia, patopatia, alguma alergia, se as condições socioeconômicas privam o paciente de eventualmente ter acesso àquilo que quero propor como intervenção. Só retomando, então, o nosso quadro, né? Se o paciente chega na farmácia sem prescrição, faço a análise da situação, e aí eu posso usar os meus conhecimentos de anamnese, ou ainda a proposta do indico. A partir daí, identificar se a condição de saúde é autolimitada ou não e tomar a decisão. Vou encaminhar para outro profissional de saúde ou eu, enquanto farmacêutico, posso propor um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso. Cabendo um tratamento medicamentoso a ser prescrito por farmacêutico, passa-se então a etapa da separação e segue-se o fluxo da dispensação. Um outro serviço que emerge no contexto das farmácias comunitárias é a entrega de medicamentos. Afinal de contas, o farmacêutico não tem condições de dispensar medicamentos a todas as pessoas que entram numa farmácia comunitária, pública ou privada. Então, treinar a equipe, né, o apoio técnico, a equipe que trabalha junto com o farmacêutico é fundamental para que eles consigam
ajudar ou apoiar o farmacêutico na dispensação através de um outro serviço que se chama entrega de medicamentos. Na entrega, a acolhimento é a etapa inicial, assim como na dispensação. Se o paciente chega sem prescrição, necessariamente ele precisa ser encaminhado para o farmacêutico, mas se ele chega com prescrição, o apoio técnico vai fazer então a checagem da prescrição. Vejam que aqui não é a análise da prescrição como o farmacêutico faz, mas sim uma checagem para ver se aparentemente a prescrição está de acordo com os itens prescritos, se o solicitante é o paciente e se está ou não em início de tratamento. Se for início de tratamento, o paciente tem que ser encaminhado ao farmacêutico. Mas se não for início de tratamento, o paciente já usa o medicamento, então passa-se a etapa da separação. Na sequência, a equipe técnica, o apoio técnico vai verificar a suspeita de problema na farmacoterapia, e olhem só, aqui o apoio técnico não faz avaliação da farmacoterapia como o farmacêutico faz na dispensação, mas sim a verificação de suspeita de problema relacionado à farmacoterapia, perguntando se o tratamento está resolvendo, como que está, por exemplo, supressão arterial, se é um medicamento para tratar hipertensão. E você, dona Maria, tem sentido algum efeito indesejado com o uso desse medicamento? Sim ou não? Se há a suspeita de problema na farmacoterapia, encaminha-se o paciente para o farmacêutico. Não havendo problemas, tá? Se estiver tudo tranquilo, daí o apoio técnico pode, então, fornecer orientações básicas. Vejam que aqui não é um plano de cuidado a ser pactuado, mas sim o fornecimento de orientações básicas para, então, finalizar o processo de entrega com o registro da prescrição e o registro da dispensação. Qualquer problema identificado nesse processo, o encaminhamento ao farmacêutico é obrigatório. Sendo assim, sendo a dispensação e a entrega de medicamentos serviços que têm uma sistemática a ser seguida e que é importante a comunicação com o paciente, é altamente desaconselhável que esses serviços aconteçam em farmácias nos quais o acesso ao paciente é limitado, a comunicação com o paciente é limitado por meio de barreiras, a exemplo das grades, né, ou de um balcão muito alto. Isso aqui, um professor que eu admiro muito lá da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto chama de sistema baia de cavalo, né? Esse aqui não é um modelo adequado para a realização da entrega e da dispensação, porque compromete o farmacêutico realizar de forma adequada o serviço, compromete ele exercer suas habilidades, seja as de comunicação, suas habilidades clínicas. Por isso que o contexto mais adequado para o espaço da dispensação é aquele em que o paciente tem um espaço confortável para estabelecer uma comunicação legal com o profissional de saúde, com o farmacêutico, ou, eventualmente, com apoio técnico, no caso aí de uma entrega de medicamentos. Essa foto é da farmácia universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus sede. Eu tive a oportunidade de visitar lá e achei muito interessante a estrutura da dispensação. Aqui o paciente chega e ele não é atendido nesse balcão. Ele não para receber o medicamento, né? Aqui ele passa pelo acolhimento, né? Em que se verifica se os medicamentos que ele precisa estão de fato disponíveis nessa farmácia, e se o serviço que o paciente precisa é de fato da dispensação. Se for, ele segue para um canto aqui no lado esquerdo, uma área de espera, onde ele aguarda até ser atendido. E o atendimento, de fato, acontece naquela parte de dentro da farmácia, com o paciente sentadinho, de frente para os profissionais. Aqui dá para ver melhor, né? Os profissionais, nós temos farmacêuticos e estudantes aguardando pelos pacientes, então os pacientes sentam de frente e é ali que eles recebem o serviço de dispensação. Essa aqui, uma foto da farmácia universitária, da farmácia escola, melhor dizendo, da Universidade de Brasília, e o sistema basicamente semelhante ao da farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Baias de atendimento individualizado, né? Espaços individualizados de atendimento
para melhor realização do serviço de dispensação. E aqui, numa foto que não está muito bonitinha, eu confesso, é da farmácia universitária aqui da Universidade Federal de Alfenas, que neste momento está passando por uma reforma para se adequar a este cenário adequado de dispensação. Por isso que está tudo assim tão sujo e bagunçado, ok, pessoal? Mas aqui é a área de entrada, o balcão para acolhimento, e aqui o espaço dentro do balcão, onde os pacientes serão atendidos de forma individualizada pelos profissionais e pelos estagiários. Com esse espaço mais adequado, o serviço seja também mais apropriado. Com isso, pessoal, nós discutimos um pouco sobre os conhecimentos e as habilidades que o farmacêutico precisa para a sua atuação clínica nas farmácias comunitárias. Espero que tenham gostado. Deixo disponível aqui nesse slide o meu contato. Sintam-se à vontade para me escrever se necessário. Agradeço muito pela oportunidade e espero poder encontrá-los numa próxima aula. Um abraço.